2.300 tardes e manhãs, ano antes de Cristo, ano depois de Cristo. Então eu peço que os irmãos estejam atentos. Se não entenderem, peçam para repetir. Se não entender de novo, peça para repetir de novo. Se eu explicar e não entender, peça para outra pessoa explicar. Entendeu? E aí, se não entender comigo, talvez eu explique, eu não entenda. Né? Porque talvez alguém tenha mais facilidade de apresentar um determinado ponto do que eu, né? Não tem problema com isso, não. Observe só, pela manhã a gente deu aquela ênfase que é muito importante se entender que Daniel só é compreendido se você estiver ele todo. E, em especial, em conexão com o livro de Apocalipse. A gente viu a sucessão de eventos, a gente viu as partes da estátua, a questão dos 4 animais de Daniel 7, dos 2 animais de Daniel 8, e viu que os eventos, na verdade, eles são parecidos. Eles são descritos de maneira diferente. Os animais de Daniel 7 são diferentes dos animais de Daniel 8. E lá em Daniel 2 não é animal, é partes do estátua, né? São metais preciosos. Mas tudo isso o Senhor está falando a mesma coisa, só que a cada passo ele vai dando mais detalhes. É como quando você vai ensinando a criança, né? Você vai ensinando na medida que ela consegue entender, né? Você vai progredindo aos poucos. E a gente viu lá que o anjo explicou para Daniel a parte da profecia lá sobre a questão dos animais, do carneiro de 2 chifres, certo? Se eu errar, vocês me corrigem. Porque se eu errar, vocês me corrigem, vocês vão pagar um. Carneiro de 2 chifres, o bode com um chifre, caiu o chifre do bode, subiu 4 no lugar, de um dos 4 saiu um chifre pequeno que fez coisas terríveis. Isso é Daniel 8. Essa parte o anjo explicou para Daniel, então Daniel entendeu. Só que aí essa parte aqui, ali Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14, Daniel não entendeu. E a gente viu lá em Daniel capítulo 9, verso 3 ali, que o anjo veio para responder Daniel. No capítulo 3 ele está fazendo a súplica, né, os olhos. Lá no verso 23, o anjo vem dizendo assim: no princípio das tuas súplicas, eu recebi uma ordem para te fazer entender. E fazer entender o quê? A parte da profecia que ele não tinha explicado. Por que ele ia fazer Daniel entender a parte da profecia que ele explicou? Não tem sentido. Ele já explicou. Será que o anjo tinha problema para explicar? Talvez eu possa ter, mas o anjo não tinha, né? O anjo vem para explicar aquilo que Daniel não entendeu. E interessante, as pessoas geralmente dizem assim: irmão, mas a gente está em Daniel 8 e de repente vem o anjo de Daniel 9 e ele vai falar coisa que não tem nada a ver com 2.300 tardes de manhã. São 2 capítulos diferentes. Um é capítulo 8, outro é capítulo 9. Aí vem um detalhe importante. A Bíblia, quando foi escrita originalmente, ela não tinha capítulo nem versículo. Ela pega era corrida assim, ó. É tanto que você não vê, por exemplo, lá em Mateus 24, o Senhor dizendo assim: e quem disse o profeta Daniel, lá no capítulo tal, no versículo tal, que eu nem entenda. Ele não fala assim. Ele se como falou o profeta Daniel, quando abominável da desolação estiver no lugar santo, que ele entende, ele não fala o capítulo e versículo. Fala. Quando Jesus cita Zacarias, ele fala qual é o capítulo e versículo de Zacarias? Porque não tinha. Mas ele sabia que estava em Zacarias. Talvez quando você fosse citar um texto, você não lembra o capítulo e versículo. Mas está onde? Rapaz, não sei nem o livro, mas está na Bíblia. Tá, não é então. Né? Já é uma coisa boa, né? Está na Bíblia, tem certeza que está na Bíblia, pois beleza. Então o que acontece? Quando chega Daniel 9, essa é uma subdivisão feita pelo homem. Quando chega Daniel 9, o anjo vai explicar, na parte final de Daniel, ele vai explicar o começo da interpretação da parte da profecia de Daniel 8, que não estava entendida. Ele não vai repetir a explicação do que ele já explicou. Ele vai explicar o que ele não explicou ainda. O que Daniel não entendeu. E sobre o que Daniel estava orando, estava jejuando. Estava orando com rogos, com jejum e com pano de saco e cinza. Ansioso para entender. E quando ele começa, o Senhor já diz: vai logo, pode ir. Ele: não, Senhor, mas vamos esperar um pouquinho. Não, pode ir. Pode explicar para ele. E a mensagem que Daniel queria entender era essa aqui, ó. Até 2.300 tardes e manhãs. E o que vai acontecer? O santuário será purificado. Irmão, isso aqui eu acho que é literal. Irmão.
Como é que eu sei que isso aqui não é literal, que isso aqui é profético? Quem aqui diz assim, rapaz, eu vou lá na casa da minha tia, eu vou passar 27 tardes e manhãs por lá. Quem é que fala assim? Ninguém fala, você fala 27 dias, né? Quando a gente fala em semana, você pode contar uma semana, mas vai contar 47 semanas. Então você conta logo um mês, né? É o método comum, é a linguagem óbvia. O grande conflito, dependendo da edição, ou é a página 599, ou é a página 600, ou é a página 610. Diz que a linguagem da Bíblia deve ser compreendida de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Aí eu tenho que olhar o texto e ver, mas aqui é um símbolo ou é algo literal? Um leão com asa nas costas. Super comum de se ver por aí na selva. Quando você olha, você diz, não, isso aqui não é comum. Peraí, então é simbólico, né? E aqui tem, de repente aparece um leopardo. Aí o leopardo tem 4 cabeças, que também é super normal de você ver na selva, né? Para terminar de completar, ele tem 4 asas. É um animal super comum de se ver. Quando você olha o texto de cara, salta aos olhos. Isso aqui não é comum. Se não é comum, eu não vou entender segundo o óbvio sentido, porque o texto não está óbvio. Um leopardo com 4 cabeças e com 4 asas não é óbvio. Óbvio é eu ver um leopardo. Eu dizer, não, foi visto um leopardo. Eu digo, o que é que tem de mais? Foi visto um leopardo, normal. Quando vai no Apocalipse capítulo 13, ali de 1 a 10, né, a primeira besta, é visto uma besta semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, né? Nossa, normal também, né? Se um leopardo com 4 cabeças já é estranho, imagina um leopardo com pés de urso e boca de leão. Vocês estão entendendo? Quando você olha para aquele animal, você nota que ele não é comum. Então você diz, opa, esse animal aqui não é comum. Essa contagem de tempo aqui, falar assim, 2.300 tardes e manhãs, não é comum. Eu falar assim. Ele não falava assim, ele falava era dias. Falava normal. Mas quando o anjo revela de uma forma que ele observa e diz, opa, peraí, mas isso aqui é simbólico. Não é o método comum, não é o método óbvio de se mostrar uma coisa, de se falar de data, de períodos, de tempos. Tá? Vamos começar nessa partezinha aqui, ó. Tardes e manhãs. O que significa tarde e manhã na Bíblia? Só era para criação, né? Não adianta o texto ali, acho que não. O que é tarde e manhã na Bíblia? A gente, Brasil, e um bocado de país, se falar assim, tarde, é agora. Alguns contam da hora que termina de almoçar, outros contam a partir do meio-dia. Deu meio-dia, é tarde. Deu 6 horas da tarde, aí já é noite. Alguns contam depois do almoço e ainda adianta, né? Tá. Isso, a gente divide assim, no geral. Isso. Culturalmente a gente faz assim. Mas biblicamente, porque aqui é uma profecia bíblica, o anjo falou, o anjo vai explicar, ele não vai explicar segundo a minha cultura, não. Ele vai explicar de acordo com os ensinos do Senhor, de acordo com a Bíblia, tá? Eu peguei uma versão bíblica, que o irmão Francisco, eu esqueci seu nome. O irmão Francisco tem essa versão bem aqui. Quem tiver na Bíblia, qualquer coisa pode... É porque às vezes a gente mostra no slide e a pessoa duvida, né? A gente pode ter inventado o texto. Qualquer coisa depois confere lá com ele, viu? King James atualizada. Tem um celular também. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Quando você vê o final dos dias da criação, geralmente aparece a expressão: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Aí você fica... tarde e manhã. Não é primeiro da manhã, não? Na nossa cultura é. Primeiro é amanhã. E Deus só criou uma tarde e uma manhã e não criou a noite, não. Deus esqueceu de criar a noite, já ficou faltando. Né? Na nossa cultura, você lê a Bíblia pelos nossos olhares, você diz assim, Deus esqueceu de botar a noite aqui. Não. E por que a ordem está invertida? Por que é tarde e manhã e não manhã e tarde? E conta diferente. Na nossa cultura fica tudo bagunçado, né? É porque a compreensão tem que ser do Senhor, não é a nossa. Aí vem Gênesis 1, verso 8. Diz assim o texto. A parte que importa para a gente aqui. A tarde passou
e raiou a manhã. Passou a tarde. E o que aconteceu com a manhã? O que raia? O sol raia. O sol raiou. Por quê? Por que o sol raiou? Porque ele vai emitir os raios dele, né? Então ele raiou. Mas o sol raiou depois da tarde. Aí a pessoa fica assim, mas de repente pode ter sido diferente. Pode ter sido assim, passou a tarde, aí veio a noite, aí depois raiou a manhã. Não, o texto diz assim, a tarde passou e quando a tarde passou, raiou a manhã. Então ele divide em dois. Nos textos, que eu mencionei agora de Gênesis, quando acabam os dias, houve tarde, mas ele diz houve tarde, noite e manhã. Ele diz houve tarde e manhã. Não dá para corrigir isso aí, não. É o jeito que o texto está. Vai pegar qualquer versão, pode ter um sinônimo, mas não vai botar 3 divisão, não. É só 2. E um aspecto interessante que eu não coloquei aqui. Por que começa com a tarde? E por que tarde seria noite? Quando Deus criou o mundo, havia primeiro trevas ou havia primeiro luz? Trevas. Noite. Noite. Não, irmão, não era não. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 2. E a terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo. Terra. Está tudo escuro. Verso 3. O que diz verso 3? E disse Deus, haja luz. Então primeiro havia trevas, depois houve luz. Por que não é dia e noite, é noite e dia? Por que não é manhã e tarde? Por que é tarde e manhã? Porque a tarde simboliza a noite e a noite veio primeiro. Depois veio a manhã. E ele não muda o ciclo, não. É noite e dia. É treva e luz. Treva e luz. Ele não bota treva e treva, depois luz, não. Ele não bota luz e luz, depois trevas, não. É trevas, luz. Aí trevas, luz. Tarde, manhã. Tarde, manhã. Será que o escuro está só na parte seca? Ou está escuro as águas? Não, tá escuro tudo. Ele começou andando nas águas. Havia trevas sobre a face do... A água era maior. Do abismo. A verdade aqui, sobre a questão da terra. A terra foi criada depois, né? Era água. Depois é que Deus faz surgir a porção seca. Então a treva já cobria a água. E ele foi a primeira luz que apareceu para poder andar sobre as águas. E a terra precisava de luz também. Ele criou uma. Ele era a luz, mas ele criou mais uma. Quando ele criou a luz, na verdade, a terra veio existir depois. Depois é que ele faz surgir a porção seca. Primeiro ele cria a luz no primeiro dia. Depois ele vai criar a porção seca no meio das águas. Ele divide as águas e chama mares. E a porção seca ele chama terra. Acho que é os versos seguintes, né? Em Gênesis 1. É assim. Oi? Gênesis 1, sim? Não. O versículo 5 diz o seguinte, dá para esclarecer mais. Diz assim, Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. É interessante. Dá para entender claramente. A linguagem da Bíblia é difícil quando a gente não se dedica, né? Aí eu coloquei essa imagem só para ilustrar como é que é o procedimento da contagem do dia segundo Deus. O chifre pequeno de Daniel 7,25, ele cuida de mudar os tempos e a lei. Essa aqui foi uma mudança. Aí, não são 12 horas no dia? De meia-noite, meia-noite. É 24 horas, divide por 2. 12, né? Não, aí quem tá dizendo é o ser humano. O ser humano botando assim. O Senhor mesmo diz, né? Que há 12 horas no dia. Sim. E aí, de um pôr do sol até quanto tempo? Acho que 12 horas. Dependendo da estação, vai ficar... Não vai ser 12 horas batido de relógio. Se você for contar... Mas o dia tem quanto tempo? 24 horas. Dividido por 2, para tarde para amanhã. 12. 24. Dividido por 2. 12 para o dia e 12 para a noite. Né? Isso. Alasca?
É porque tem cristal, claro, da noite. Vai lá, se não escurece. Acho que é porque ele fica no polo, né? Nos polos. É por isso que lá é frio, o sol fica assim, ó. E o polo fica aqui, frio. E o sol faz assim, o sol não faz aqui. Faz aqui, ó. Estação faz assim, ó. E os polos frios. Então aí tá a ilustraçãozinha. Tarde significa noite, tá? Que é o período das trevas. E amanhã significa dia, tá? Que é o período da luz. Ficou entendido? Dúvidas? Comentários? Textos? Agora vamos lá. Nós estamos pegando por pedaço. O que é tarde de manhã, então? Tarde de manhã, tarde, noite, manhã, dia. Então, noite e dia. Um dia de 24 horas. Então, até 2.300 é o quê? 2.300. 2.300 é 2.300. Não, 2.300 quer dizer 1.150. Eu digo, sim, da onde é que tu tirou essa ideia mesmo? 1.260 dias. Vamos lá, 1.260 dias. Profético, né? Quer dizer, quantos anos? 1.260 dias. Quer dizer quantos anos? Não é 1.261, não? Oxi, se está dizendo 1.260 dias, tá bom, vou converter para ano, né? Mas 1.260 anos. Aí o pessoal disse, não, irmão, mas aí é tarde de manhã, é o sacrifício que tinha lá no santuário. Manhã e tarde. Pode pegar ali Êxodo capítulo 29, versículos 38 e 39. Não era um sacrifício pela tarde e outro pela manhã. Era um sacrifício pela manhã e outro pela tarde. Já não bateu. É porque ele faz essa contagem. Ele pega 2.300 tardes e manhãs, conta só o sacrifício. Aí como conta só o sacrifício era de dia, não era feito de noite. Então pega só 12 horas. Então os 2.300 dias teriam que ser divididos por 2. Que daria 1.150. Aí 2.300 significa 1.150. Não. 2.300 significa 2.300. Aí é óbvio. É como os 144 mil. Irmão, 144 mil simboliza... É simbólico, eu digo. Ah, bom, tô só esperando você dizer o que é que 144 mil simboliza agora. Simboliza o quê? 144 milhões? 144? Simboliza o quê? O pessoal diz que é simbólico, mas não diz o que é que simboliza. É 144 mil? É 144 mil. Conta-se os cabeças, ainda tem mulheres e crianças, mas aquele número ali é daquele jeito, não muda não. Isso aí. É na hora do culto, mas parece que não faz de noite. A tarde, amanhã e tarde lá no sacrifício já é diferente dessa tarde de manhã aí da criação. Lá refere-se às duas partes claras. Da parte clara do dia, né? Aí não, aí é um dia inteiro. Ó, o Marquinhos tacou bem aqui. A manhã e tarde do sacrifício, lá de Êxodo 29, é tudo na parte clara do dia, não está contando a noite, não. A tarde e a manhã aqui, pela própria forma de você falar, você nota que não é a mesma coisa. Lá é manhã e tarde. Aqui é tarde e manhã. O raciocínio já caiu por terra. Já não tem mais. E vocês vão ver muito isso aí. Se vocês for pregar sobre esse assunto, eles vão dizer, não, mas é sacrifício. Eles, por que não diz tarde e manhã no sacrifício, então? Por que diz manhã e tarde? Não, 2.300 é 1.150. E por que é 1.150? Diga aí agora. Tarde da manhã? Não, isso não tem lógica, não. O pessoal cria os argumentos. Observe isso. Os argumentos são criados com base na cabeça deles. Se você segurar só no texto, faça isso. Porque eu sei que tem hora que aperta a gente que a gente fica meio sem jeito. Faça só isso. Sim, tá? Ok. 1.150. Mostrei que é 1.150 agora. Não, mas é só sacrifício de manhã e de tarde. É só 12 horas. Aí diga, é o sacrifício, né? Porque que é tarde e manhã e não manhã e tarde. Como um sacrifício. Mostrei na Bíblia. Se você se explorar, não. Só diga, tá bom, mostrei. E outra coisa, Mário, você também não. Entendeu? Mas quem relatou a linguagem do dia lá em Gênesis foi Deus que deu. Aí também foi o anjo que deu. Agora, a questão da manhã e tarde já, aí já é Já foi o homem. um homem. É diferente. Verdade. Então,
Vamos lá, por pedaço. O anjo falou. Um santo falou e outro santo disse aquele que estava falando. Até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora, em que o santuário é entregue juntamente com o exército para serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes. Interessante que o anjo não responde para o outro. Você percebeu? O anjo responde para quem? Quem está escrevendo aqui? É Daniel. O anjo não responde para o outro. É tipo aqui, tá aqui eu e o Jocandra aqui, o Marquinhos é o Daniel, né? Aí eu tô falando aqui e o Jocandra assim, até quando durará a visão, tal. Aí em vez de eu falar assim, durará, eu digo, é pra tu, Daniel. Durará 2300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Já sabe, né? Eu falo pra ele. Eu falo pra quem não sabe, que já sabe. Sabe aquela pergunta retórica que às vezes um irmão faz para os outros entenderem uma coisa? Irmão, e aquele negócio assim? Eu acabo de saber pra mim. O irmão falando não sabe disso não. Sabe, é pro outro saber. Então, no caso, o outro fez para aquele mais saber. A Daniel entender. Aí lá, 2300 simboliza o quê? 2300, não sai daí. Tardes e manhã simboliza o quê? Noite e dia. Um dia inteiro de 24 horas, com parte escura e parte clara. Só isso, sem mistério. Ficou entendido? A gente mostrou aqui a base para essa interpretação de que tarde é noite e manhã é dia, porque que raiou foi amanhã. Então, se raiou amanhã, então o dia clareou foi na manhã, né? Tarde, manhã. Agora vamos aqui para a questão. Dia. Isso aqui foi convertido para dia. De tarde e manhã virou dia. Vocês perceberam isso, né? O que é tarde e manhã é dia. Então, são 2300. O símbolo é 2300 tardes e manhãs. Ou seja, 2300 dias. Agora, literalmente significa o quê? Vamos conferir. Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6 e Números 14:34, viu? Quem quiser anotar. Que é o que fala do princípio profético de Ana. Bom? Oi? 14:34. Só para os irmãos anotarem. A gente vai citar esse aqui porque Números 14:34 a gente já citou no culto anterior. Diz assim, ó. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito. E levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada... Geralmente você diz esse princípio aí não faz o menor sentido. Mas quando você olha os eventos e você aplica o princípio profético de ano, você está aplicando hoje, você tem que aplicar para o passado. Nós estamos só tentando conferir se esse princípio bate. Quando você compara com a supremacia papal, os 1260 anos, não bate certinho? Exato, batido assim, ó, gente, junto. E aquele, depois, se algum tiver curiosidade, está ali no livro ali. O pastor Josias Litt, ele confirmou o princípio profético de ano, usando esse princípio profético na interpretação da quinta e da sexta trombetas. Até os ímpios tiveram que assumir. Esse aí é corajoso. Ele não pregou, não foi só para o adventista, não. Ele pregou foi para um monte de gente. Ele disse, é assim. E os caras disseram, rapaz, se esse homem tiver acertado, tem como nós dizer que esse povo está mentindo, não. E se cumpriu certinho. E ele falou, foi dias. Ele falou o ano, tal, tantos meses e tantos dias. Pode contar. Eu vou falar só a hora. Gente, no dia que ele disse que ia dar, aconteceu. É porque o princípio é verdadeiro. Não é porque a gente está inventando um princípio, não. A quinta e a sexta trombeta. Se não me engano, a quinta e a sexta trombetas. Lá de Apocalipse, capítulo... que é o 8-10. É uns eventos lá do Dark, né? Aqueles eventos lá do Dark. Escurecimento do sol. Sim, gafanhoto. Sei lá. Irmão, explica trombeta, não sei não. Não sei explicar trombeta. Eu não gosto de mexer com o que eu não sei, porque aí eu me embano todo. Aí vamos lá. Um dia profético, de acordo com esse princípio de Ezequiel 4:6, é o quê? Um ano literal. Um dia profético em profecia, então é um ano profético. Dá um ano literal. 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias.
O 2.300 não é simbólico. 2.300 é literal. É 2.300 mesmo. Não tem que aplicar um efeito mirabolante para ver outra coisa, não. É isso aí mesmo. Tardes e manhãs não é o modo habitual de se falar. Nem eles falavam assim constantemente. Falavam dias. 2.300 dias. E 2.300 dias proféticos vai dar 2.300. Mas não mais dias. Você 2.300? Porque aplicou-se o princípio profético dia, ano. Como nós já estamos depois que esse evento ocorreu, você bota na história, pesquise, nós vamos aqui apresentar algumas evidências, para você atestar, realmente bateu? A gente vai ver como bate certinho a história. Daniel 9:23. Ó, saiu a ordem no início das tuas súplicas e eu vim para te declarar. Daniel, porque tu é um homem muito amado. Considera pois a coisa e entende a visão que eu vou te explicar agora. Preste atenção. Quem pede que vocês vão prestar atenção? Porque não prestar atenção ele não entende. Aí de repente o anjo vem explicar. Qual parte que o anjo vem explicar? 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aí ele chega para explicar isso e diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Pronto. Eu pensei que eu ia entender as 2.300, agora vem mais um cálculo. Pensei que ia ser mais fácil, ele ia explicar direto. Significa isso. Não. 70 semanas estão determinadas. No hebraico, lembramos aqui que Daniel é Antigo Testamento é hebraico, aramaico, a expressão é cortadas. Do período de 2.300 anos, tem uma parte que é determinada para o teu povo e a tua santa cidade, ou cortada do período maior. Não tem como cortar do período menor. Tem aqui uma fita de 1 metro, aí eu vou cortar 1,5 metro da fita de 1 metro. Tem como cortar 1,5 metro de uma fita de 1 metro? Mas tem como cortar meio metro de uma fita de 1 metro? Tem, dá, né? Se cortou 70 semanas, tem que ser de um período de tempo maior do que as 70 semanas. E 2.300 anos, então vai ter que ser maior do que o cálculo das 70 semanas. Tá? Ficou entendido? 70 semanas, esse período aqui, ele é cortado. Ele é determinado do período de tempo que o anjo veio explicar para Daniel. Que é as 2.300 tardes e manhãs. O que parece não fazer sentido, está plenamente conectado. Eu vou te explicar as 2.300 tardes e manhãs, Daniel. Preste atenção. Acho que foi até por isso que ele falou isso para Daniel. Tu preste atenção, porque eu vou falar, no princípio tu vai querer me entender, mas fica atento. 70 semanas eles... Era 2.300 dias, agora é 70 semanas. Então alguma coisa a ver aí, que eles vão prestar atenção. E no princípio da minha súplica saiu a ordem para ele me explicar aquele período lá, ele vem com outro. Então tem alguma coisa a ver. 70 semanas dos 2.300 anos estão determinados sobre o teu povo. Esse período de 70 semanas é para o teu povo, não é para o de fora, é para o teu povo. E qual era o povo de Daniel? Judeus, Israel. É fácil, né? Santa cidade, Jerusalém. 70 semanas. Rapaz, aquela questão de novo. E a gente costuma contar coisa tudo em semana, né? Mateus, né? Só assim, para entender como é que entende que elas foram tiradas, cortadas. Cara, com essa expressão aqui, ó. O determinadas, no original, é porque geralmente quando você pega uma palavra, por exemplo, vou pegar a palavra aqui que tem no escrito de Ellen White, circunspecto. Essa palavra circunspecto não significa só uma palavra. Ela significa cuidadoso, cauteloso, precavido. Tem várias definições. A palavra no hebraico, ela significa determinadas, cortadas, tiradas, entendeu? Então, aí eu fico naquela, mas tirada de onde? O que foi que o anjo veio explicar? Ele já vem dizendo, e no princípio da tua súplica, Daniel, o Senhor mandou eu vim te explicar a visão. Que visão? Aquela que ela não entendeu, que ele não entendeu. 2.300 tardes e manhãs. Então, Daniel, fica prestando atenção. 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Daquilo que eu vim te explicar. Separada. Isso, outra expressão minha. Separada para o teu povo. Determinada, cortada, tirada, separada.
Desse período grande, um pedaço dele é para o teu povo e para a tua santa cidade. Agora a dificuldade que muitos têm é 70 semanas. Quando passa de 60... Vamos contar aqui de minutos. Quando passa de 60 minutos, você fica contando tudo em minuto, é? Geralmente você conta, aí dá 60 minutos, você diz o quê? É 1 hora, 60 minutos, né? Quando dá 24 horas, você diz o quê? Passou-se um dia. Você vai ficar, passou-se 25 horas, irmão. E passou um dia. Se quiser saber mais as horas, a gente informa. Ah, irmão, deu 7 dias. Não, irmão, deu 8, deu 9, deu 10. Deu uma semana, 15 dias. Uma quinzena, deu 30 dias. Não, irmão, deu 31, deu 30, não. Um mês, né? 360 dias. Deu um ano. A contagem é simbólica porque não é óbvio eu ficar falando, eu vou passar. Vou viajar aí pra casa dos meus parentes, passar lá 99 semanas. Pra 99 semanas dá ano, dá isso aí. Dá quanto tempo isso aí? O cara vai contar a semana e ficar... 99 semanas. 99 semanas? Dá mais. Um mês é 4 semanas. Observa o detalhe aqui. Complica você falar 99 semanas, o cara fica... É para muita semana, meu amigo. Fala logo em ano, criatura, que é para me entender. Os médicos, quando as mulheres estão dando, os médicos só falam assim, né? É em semanas, né? Tô vendo que com essa paralela aqui eu não tô ouvindo nada. Os médicos usam a linguagem das semanas quando a mulher está... Sim. Eles contam em semanas. É o método, pode ser método usual para mulher buchuda, né? Realmente, ele não conta em mês. Mas no geral... No geral, você vai contar meses. Quando passar de 12 meses é ano. Tô entendendo? 70 semanas não é óbvio. Não é óbvio. Ele não sai usando falando isso aí, não. Vou passar tantas semanas fora. Quando passa de 4 semanas já é mês que a gente fala. Passar um mês. Fala passar 4 semanas. Antigamente também era falar sobre lua, né? Uma lua do amor. Então, 70 semanas. Pera aí. Uma semana tem quantos dias? É fácil, né? Aí o que é que eu faço? Se cada semana tem 7 dias, 70 semanas tem quantos dias? 490. Eu tenho que estar no cálculo na frente, né? Fica bem fácil. Mas é fácil. Botou na calculadorazinha. Pera aí. É 70 o quê? É 70 o quê? Semanas. É porque é o quê? É o quadrozinho que seria bom, né? Bota lá, 70... Aí a semana tem quantos dias? 7. 70 semanas. No hebraico não fala 70 semanas. É 77. É porque a linguagem é diferente, né? Então você falar para a Rússia, vai ouvir um bocado de coisa que a gente fala pisando em ovos. Vai para outro lugar falando... o fulano estava pisando em ovos. Estava sem jeito. Eles pisando em ovo para quê que ele estava fazendo isso? 77 faz sentido pra gente? Não. Mas 70 semanas só faz sentido, né? Tem um mesmo sentidozinho. Então, o que é 70 semanas? São 70 vezes 7 dias. 7 vezes 7 é 49. 70 vezes 7 é só 49 mais o zero do 70. 490 dias. Está falando de semanas. 90 anos aí... É o princípio... É o princípio profético. As 70 semanas não dão 490 anos. Dão 490 dias. Dias. Mas aplicando o princípio profético de ano, aí já muda. Aí é dia simbólico valendo ano. Então, se são 70 vezes 7 dias, são 490 dias. Princípio profético de ano, 490 anos. E quando você vai para a história, só confirma. É porque um dia para nós é Os hebreus quando estavam no deserto. Senhor? Isso aí é como aquele que aconteceu com os hebreus no deserto, e era para eles passarem 40 dias. 40 dias, Passou 40 dias. mas passou 40 anos. É interessante, eles entraram, né? Nos 40 dias eles entraram. Eles entraram nos 40 dias. Já perceberam isso? Espiaram eles. Opa, peraí. É melhor morrer no deserto. Pô, morrer tudo no deserto então, vai. Vai, morrer tudo no deserto e roda. Vai, entra agora. Tomar cuidado com o que a gente pede, né?
Ah, sim, o melhor seria morrer no deserto. Não seja por isso. Pode morrer no deserto. Não, agora nós queremos entrar. Eu disse, não. Agora você vai morrer no deserto. Vocês não pediram. É bom. Já vou ficar calado aqui pra não pedir coisa e ele não me ouvir, né? Ô, senhor, era bom que o senhor me castigasse mesmo. Depois o castigo vem, disse, não, senhor, não queria não. Agora vamos lá, ó. Eu mudei a ordem aqui. Vamos já voltar nesses slides aqui. Vamos lá. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando é que começa as 70 semanas? Ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu resumi o versículo, porque tem um monte de coisinha. Ele começa então a explicar a partir de quando. Lembra que as 2.300 tardes e manhãs, ele não diz desde quando? Ele diz até quando durará a visão, ou seja, quando é o final. As 70 semanas ele diz desde, a partir de, tu vai partir daqui. Ele diz a data? Não. Ele diz o evento. Vai acontecer uma coisa e a partir daqui tu conta 70 semanas. Mas ele está explicando para Daniel as 2.300 tardes e manhãs. Então, quando ele diz desde aqui, tu conta 70 semanas, ele está dizendo basicamente, tu conta também os 2.300 anos. Começa no mesmo período. Só que a primeira parte, esse período aqui é cortado para o teu povo. Fique atento. Se tiver dúvida, pode parar o sermão e perguntar. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar, restaurar e edificar Jerusalém. Jerusalém estava destruída devido ao cerco babilônico. Ela precisa ser restaurada, mas também precisa ser edificada. Ela não é só para levantar as paredes. Jerusalém precisa voltar ao normal. Antes de ser destruída tinha o quê? Tinha magistrado, tinha um exemplo aqui, magistrado, né, juiz, tinha médico, tinha o serralheiro, tinha um homem lá que fazia sapato, fazia chinelo, tinha um sistema de governo, né, tinha um líder, tinha os governantes, o deputado, senador, exemplo. Isso, entendeu? É para restaurar a forma de Jerusalém se manter, tá? Não era só para construir os prédios e deixar os prédios lá, não. Então precisa sair uma ordem que cumpra essas características, tá? Daniel e Apocalipse, do pastor Smith, tá? Esse senhor aqui, um dos pastores, um dos primeiros mais respeitados do meio adventista, dos antigos, do novo. Diz assim, em 457 a.C., o imperador persa Artaxerxes Longínquo, ou aquele que vive muito, concedeu a Esdras um decreto para que subisse a Jerusalém com tantos representantes de seu povo quantos quisessem ir. Basicamente, quem quer ir, vai. Quem não quer ir, fica. Sabe o que é aquele ocorrido lá de Esté? É os teimosos. Ah, moça, aqui tá tão bom, nós vamos ter um trabalho danado para reconstruir Jerusalém. Não, aqui não. Não vamos não. Doido para ser liberto. Na hora que o povo libertou, na hora que o Senhor libertou, disse, não, aqui tá bom. Até acostumamos aqui com a peça, acredita? Como aqui. O acontecimento lá de é depois ou sai É por causa da negligência dele sair. Aí o Senhor puniu eles. Esse Artaxerxes que publicou esse decreto aqui. Oi? Não, só quem quiser confirmar o texto, está em Esdras 7, acho que do verso 12 até o 26. Isso. Vou até recomendar uma coisa. Tá vendo esse nomezinho aqui, ó? O nome é esse aqui? Pega o livro de Esdras. Quer outro? Pega o de Neemias. Mais um. Fora Apocalipse. Pegue 2 Crônicas. O livro de Esdras todinho, se você ler, você vai achar um bocado de detalhes sobre isso aqui, ó. Sobre a questão das 2.300 tardes e manhãs. Tá tudo escrito lá. A gente vai olhar o decreto de Ciro para eles voltarem. Tá onde o decreto de Ciro? Em Esdras.
Onde é que está a profecia do Senhor de que Ciro seria o libertador? Está em Esdras. Está lá em 2 Crônicas, os 2 últimos versículos do livro. E está nos primeiros 2 versículos de Esdras. O Senhor fala exatamente a mesma coisa, que é Ciro quem vai fazer a restauração. Isso. São 3 decretos, por quê? Porque um foi invalidado. Vamos já entrar nesse ponto. Foi ele que falou. Em Esdras 6 a 7. Irmã, a recomendação. Recomendação, pegue todinho. Aí se a gente quiser pegar também, não, eu leio, a gente vai na Cristo, a gente vai ser santuário. É muita... Eu não sei. Lá tá explicando. Mas tem muito material para nós saber. A gente não sabe muitas vezes é porque não quer estudar, né? Ou porque tá colocando outras coisas como prioridades. E esses livros aí, irmão, onde é que compra? Oi? Esses livros aí, onde é que compra? Internet. Tudo na internet. Botar o nomezinho aqui, botar assim, shopping. Aparece lá, né? A opção shopping no Google. Bota lá que aparece lá. Aí tem vários sites lá. Depois eu falo para os irmãos. Vamos lá. Tem 457. O imperador persa Artaxerxes Longímano concede a Esdras um decreto. Oxe, mas você não acabou de falar que era Ciro que libertou o povo? Que expediu um decreto? Você não citou o texto? Citei. Mas primeiro veio um decreto. E o decreto de Ciro foi estorvado. Que é o que a gente vai ver aqui um pouquinho na frente. E o decreto facultava-lhe ordenar leis e estabelecer magistrados e juízes e executar punições até de morte. Que lá tinha pena de morte em Israel. Não é igual aqui no Brasil. Em outras palavras, restaurar o Estado judeu no civil e no eclesiástico, na religião, mas também no governo, que era civil, de acordo com a lei de Deus e os antigos costumes daquele povo. Esdras 6,14. Quando foi feita a edificação, quando foi feita a restauração, já tinham sido expedidos 3 decretos. 3 reis diferentes expediram decretos. Ciro cumpriu o papel dele, porque ele expediu o decreto dele. E edificaram e terminaram a obra, conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro, e Dario, e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Medo-Pérsia, no caso. Mas Artaxerxes, o último, era rei da Pérsia. Mas por que 3 decretos? Os persas publicaram 3 decretos. Ciro referia-se à construção do templo, em especial. Dario, a continuação da obra que havia sido estorvada por Esmerdes. O que é isso? Você sabe por que judeu não gosta de samaritano? Sabe qual é o problema? Na hora que a gente lê Neemias, aí a gente entende. Dario deu autorização para os judeus, Ciro, perdão, deu autorização para os judeus irem fazer a construção. Lá estão eles fazendo a construção, quando de repente o que acontece? Chega um tal de Esmerdes, que era samaritano, que era do reino de Israel e não do reino de Judá. Lembra da divisão lá? 2 tribos, Judá e Benjamim, reino de Judá, e as outras 10 tribos, reino de Israel. O povo de Judá, que era para restaurar a santa cidade, que é Jerusalém, que é no reino de Judá, estavam lá. E de repente chega Esmerdes e disse: rapaz, nós queremos ajudar na reconstrução do santuário. Eu disse: não pode. Vocês são de outro reino. Aqui o reino é de Judá, e nós somos de Judá, e nós vamos reconstruir o templo que está na capital de Judá. Vocês reconstroem o governo de vocês. Esmerdes é o nome de um homem. Foi ele que foi lá conversar com Neemias para dizer para ele: nós queremos ajudar aqui na reconstrução. Não pode. Aí o que Esmerdes fez? Não, né? Não tem certeza, não. Tá bom, então. Vai lá onde o rei e diz: ó, tu sabia que o pessoal lá que deu autorização para reconstruir Jerusalém e edificar? Sim. No caso ainda foi com Ciro ainda, que ele estorvou. Depois Dario vai autorizar de novo. 2 decretos. Ciro autoriza, só que depois ele volta atrás porque Esmerdes fica no ouvido dele dizendo: ó, rapaz, porque o povo não vai te devolver imposto, não. E muita gente vai deixar de ganhar dinheiro.
A princípio ele tinha liberado o cofre do reino para ajudar. Agora vem a ganância. Eles, pior, né? Eu estou liberando o povo e o povo não vai devolver imposto. Tributo que eles chamavam na época, né? Eu vou sair perdendo, esse negócio está errado. Não, para com isso aí. Não deu certo, não. Depois, Esdras vai conversar com Dario. E diz, Dario, é porque assim, o rei Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto no início do seu governo para libertar o nosso povo. Aí eles, pode ler o livro de Esdras que você confirma. Se não confirmar, não fala. Tá lá o decreto. Ciro baixou o decreto. Libera nós, eles. E foi. Eu esqueci o nome do cara. Fulano, então vai lá ver lá nos arquivos lá real. Porque a lei medo-persa não podia ser alterada. Então, se Ciro tinha baixado o decreto, era para o decreto valer. Aí Dario disse, vai lá, analisa na casa real, nos arquivos reais, para ver se realmente tinha um decreto. Lá vai o homem. E disse, Dario, tem um decreto mesmo. E tem um decreto? Tem. Só que o que acontece? Quando Dario vai colocar em execução o decreto de Ciro, ele não coloca o decreto de Ciro em execução do mesmo jeito que Ciro botou. Ele coloca o decreto de Ciro em execução do jeito dele. Ele assina outro decreto. Diz, bom, mas você reconstrói o templo lá. Você cuida lá só da parte religiosa. Que eu não quero perder o... Porque Ciro já se arrependeu. Porque tinha perdido o tributo. Eu não vou entrar nessa aí não. Vai lá e reconstrói. Só que o decreto não ficou do jeito que o Senhor queria. Porque o texto lá diz assim, ó. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. É para restaurar o eclesiástico e o civil. É para Jerusalém voltar a ser cidade e andar com as próprias pernas, como diz o popular. Só que Dario não deixou. Aí o decreto não preencheu o requisito. O que preencheu foi estorvado, a obra não foi terminada. O outro que veio para deixar eles irem, não deixou eles fazerem o que o primeiro dizia que eles podiam fazer. Aí foi necessário vir um terceiro, que é esse decreto de Artaxerxes, que ele expediu um decreto no outono do 7º ano do seu reinado, que é no outono do ano 457 antes de Cristo. Então não é depois aqui de Cristo, é antes de Cristo lá esse decreto. Viu? Ele foi expedido esse decreto. É por isso que aquele textozinho que a gente leu, 6,14 diz: edificaram e terminaram. Eles não começaram e ficou. Edificaram e terminaram, mas não foi segundo o decreto de Ciro. Foi segundo o de Ciro, Dario e Artaxerxes. Deu de Ciro, deu problema, veio de Dario, não completou, veio de Artaxerxes aí. Aí edificaram e terminaram a obra. Então foi preciso os 3 decretos, por quê? Porque o primeiro foi estorvado, o segundo não foi completo e o terceiro completou. E a obra foi terminada. Então alguém pode perguntar, qual decreto eu vou contar? Qual foi o que deu autorização para terminar a obra? O último. Porque se você vai pegar a primeira data, não vai bater. Ele foi estorvado, então não vale. O segundo também não é completo, então também não vale. O terceiro tem que ser contado, porque o terceiro é completo e foi terminada a obra. Ele foi posto em execução. É igual a lei. Eu assinar uma lei aqui e botar na minha gaveta. O que adianta? Eu assinar uma lei boa aqui pro país. Guarda na minha gaveta aqui. Irmão, tu assinou a lei, eu assinei. Tá lá assinada. E aí agora eu digo, não, eu assinei. Eu prometi na campanha que eu ia assinar a lei. Tá assinado. Eu não fiz, eu coloquei em execução, mas meu papel eu fiz. Eu não prometi colocar em execução. Aqui não. Aqui foi colocado, foi assinada a lei, foi publicada e colocada em execução. Não podia mudar, não. No caso da oração. Que era a lei medo-persa. Isso. Nem o rei podia mudar. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes. Detalhe, no 7º ano do rei Artaxerxes. 7º ano, você lembra qual mês do 7º ano? Calendário judaico? Setembro ou outubro? 7º ano. 7º. É, 7º ano. Porque é no 7º mês do ano também, é no outono. No 7º ano do reinado dele.
e no 7º mês, porque foi no outono que eles foram. É aqui um probleminha que dá na hora da contagem. É porque eu tenho que saber qual foi o mês. É como a questãozinha lá da Páscoa e dos tabernáculos. Um cerco é nos tabernáculos, no outono. Outro cerco é na Páscoa. Não dá 4 anos inteiro. Fica faltando 6 meses. 3 anos e meio por causa disso. Por causa do mês. Então aqui, sabendo o mês, a gente já tem uma noção. Quando é que se cumpre as 2.300 tardes manhãs? Em outubro de 1844. No outono. Porque começou no outono também. Então, se eu não souber o mês, provavelmente o mês lá na frente eu erro também. Que foi o que aconteceu com os pioneiros. O primeiro desapontamento de 1844 foi porque eles não sabiam o mês. Eles não sabiam que tinha começado no outono. Então, eles não sabiam que terminaria no outono. Tá? São detalhezinhos que a princípio passam despercebido, né? Não, mas antigamente o ano não começava com abril? Sim. 7º mês do ano do calendário judaico. Que aqui no Brasil, outubro é, no caso, o 10º, né? Novembro 11, dezembro 12. Essa contagem de acordo com o calendário judaico. Lá no calendário judaico, esse setembro, outubro, a lua nova, de setembro para outubro, é o que dá início ao 7º mês do calendário judaico. Para nós aqui já é 10º mês já. Mudado. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, vão passar, que é o príncipe. Messias é a expressão hebraica para o grego Cristo, para o português ungido. Vou procurar a palavra aqui. Messias ou Machia, né? Machia, Yeshua HaMachia, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ou ungido. Quando você chama alguém de Messias, você está chamando ele de ungido, viu? Quando você chama Jesus de Cristo, você está chamando ele de ungido, no português. Você fala, esse aqui é o Machia. O que o hebreu está ouvindo? Ungido. Esse aqui é um Christus, que é diferente, termina com S. U-S. Esse aqui é um Christus, esse aqui é um ungido, para o grego. Para nós a expressão é essa. Ungido, tá? Então, da saída da ordem até Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Começa a abrir a boca, beber água, passar água no rosto, que é a parte que dá sono essa aqui, viu? Quem quiser ler o texto, fala logo, que eu boto logo para ler. Eu tô vendo direito que eu tô sem óculos aqui. Qualquer coisa, se eu ver alguém dormindo aqui, eu boto o microfone perto desse. Se eu despertou, ontem despertou foi um monte. Então, da saída da ordem até o Messias, o ungido, a unção, no momento da unção dele, até esse momento, 7 semanas e 62 semanas. Agora eu vou voltar lá. O slide ficou fora de ordem. Volte. 7 semanas dá quanto tempo? Ó, 7 semanas são 7 sets. Se 70 semanas eram 70 sets, tá entendendo a expressão? São 70 vezes 7 dias. 7 semanas são 7 vezes 7 dias. 7 vezes 7, 49. Continha básica. 49 anos. Mas são, até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Mas por que foi quebrado esse período? Por que disse logo 69, né? Já que 62 mais 7 são 69. É porque tem esse período de tempo aqui que é dedicado à edificação do santuário. A edificação de Jerusalém. Tem um período de tempo que é para edificar a cidade de Jerusalém de novo. Restaurar e edificar Jerusalém. Restaurar o templo. É por isso que ele quebra esse período. Ele não deixa inteiro 69. Ele coloca 7 e depois 62. Foi entendido? Bem? 7, aí passou o tempo para depois vir as 7. Não. Emendado. É emendado. É junto. Terminou os 49 anos da reconstrução, da reedificação, aí já emenda as 62 semanas junto. Só foi quebrado porque esse período de 49 anos era referente a um evento importante. Por isso que ele quebra. Acontecimentos tiveram vários, mas para a profecia, que era importante, é as 7 semanas, as 62 semanas e a última semana. Por isso que ele fica quebrando. Tá?
As 62 semanas são 62 sets. 62 vezes 7, que dá 434 anos. É uma matemáticazinha básica. 49 mais 434, 483 anos. Aí, ó, lembra aí, 483, 483, 483, 483. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias ungido, o príncipe, 483 anos. Saiu a ordem em 457 a.C., no outono. No outono. Vai passar 483 anos, vai chegar nesse período, e vai acontecer o quê? A unção. O ungido. 483 anos. Aí é voltando, a cálculozinha vai voltando aqui, ó. Aí a pessoa tem dificuldade por quê? Deixa eu só pegar a data aqui, que é para não ficar nas minhas palavras. Isso vai aparecer. Então, vamos dar um trabalhozinho primeiro aqui para a mente. Oi. No caso, a contagem na linha temporal histórica, de trás para frente é Cristo e depois de Cristo começa gradativo. Aí nós precisamos do mesmo jeito para contar. Mesmo jeito. Só que eu vou já mostrar um macetezinho que vai ficar mais fácil. Porque geralmente fica difícil, você fica tal, aí 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. É assim, 5, 4, 3, 2, 1. Tem ano 0? Tem um positivo? Tem. Esse é o problema que o pessoal tinha. Sim. Tem um ano 1 antes de Cristo, tem um ano 1 depois de Cristo. Não tem ano 0. Por isso que os adventistas marcaram 1643, porque não tem ano 0. Repete um ou não repete? Entendeu? Do ano primeiro da contagem antiga até o início do ano primeiro da contagem depois de Cristo, durou um ano. É o período. É repetido. É um negativo e um positivo, sem botar o 0. O ano primeiro, aí depois começou e o dono já começou novo. Primeiro novo. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Mas lá no calendário judaico eles contam desde a criação do mundo. Eles contam. Isso. É diferente. As contagens, para alguns não faz sentido, porque Jesus nasceu antes dele mesmo. Que ele nasce entre o ano 4 e o ano 3 antes de Cristo. Só que não foi Cristo que criou essa contagem. Tá? Então não fica muito perturbado por causa disso aí, não. Porque não foi Cristo que criou, não. Eu esqueci o nome do cidadão que criou. Se eu lembrar aqui, o Exíguo, parece. Ele criou de acordo com a fundação de Roma, que ele era romano. No ano 753 da fundação de Roma, e tem um cálculo danado. Deixa isso aí para depois, isso aí é mais complicado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, por libertação dos cativos, né? Pregar o ano aceitável do Senhor. Atente para isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Até o Messias ungido, são 483 anos desde a ordem do decreto. Vou perguntar e respondo. Em nome de Jesus. Estão entendendo? Irmão, tá difícil. Eu sei, que eu escolhi desse aqui também. Até hoje eu estudo e bato cabeça. Não é fácil de entender. Então não fica horrorizado, não. Que é complicado. A constância, a repetiçãozinha é que vai fazer fixar na mente. Então, irmão, não entendi tudo, não. Eu digo, eu entender alguma coisa, pelo menos. De primeiro assim, a gente não vai entender, mas eu sei que vai dar mais estudo depois, né? Passando novamente, aí dá pra entender, né? Então, olha só. Até ungido é o episódio da unção. Quando saiu... Vamos lá, vou tentar botar na linguagem aqui bem facinho. Quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Aí você bota 457. Daqui é 7 semanas, mais 62 semanas, que dá 69 semanas. Aí você pega esse 69
vezes 7 vai dar 483. Aí você bota de 457 é de Cristo, você vai botar 483 em cima dele. Só que é voltando aqui no caso. Né? Vou já mostrar um cálculozinho para os irmãos. Fica atentos aqui que a gente vai pegar onde é que ele vai cair. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Isso foi o que ele disse aqui, ó. Lucas 4,18, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu. Quando é que ele foi ungido? Quando é que o Espírito veio sobre ele? No batismo. No batismo. Né? Simplesinho. Sim, muito bem. Mas quando foi o batismo de Jesus? Qual foi o ano do batismo dele? É aqui onde o pessoal bate cabeça. Sabe por que eu não fico falando muitas fórmulas? O resultado, eu fico falando mais a fórmula. É porque é fácil dizer aqui, ó. Ele começou o decreto em 457, no ano 27 ele batizou, no ano 31 ele morreu, e no ano 34 Estevão morreu, e em 1844 ele foi pro Santíssimo. Amém? Vamos todo mundo para casa. Pronto. Me prova agora. Eu posso só dizer. E posso mostrar os textos. Agora, para provar é que o pessoal vai apertar. Porque tem gente que diz que o batismo de Jesus foi no ano 26. E tem historiador que confirma. Foi no ano 26. E ele morreu não foi no ano 31. Ele morreu foi no ano 33. E o Estevão não morreu no ano 34. Ele morreu no ano 31. Sei lá quanto. Aí você fica... E agora? Mas o irmão disse que foi no ano tal? Eu não não é? entendi. Porque Jesus, um disse que foi 23, outro disse que é 31. Historiador. O historiador falou. E qual é o certo? O ano que ele foi batizado é o ano 27. É isso que a gente vai comprovar agora. 27 depois de Cristo. A gente tem aqui eventos. Tem um ex-ateu aí que ele pegou os livros de Lucas, em especial o Evangelho e o livro de Atos, e foi tentar contestar todos os dados históricos de Lucas. Ele disse que Lucas é um dos melhores historiadores do mundo, da história. Ele disse que é um dos melhores que tem. E ele era ateu quando foi fazer o estudo. Ele disse dos lugares, das regiões, dos governantes, dos personagens, Lucas não errou nenhum. Nenhum. Eu disse, rapaz, eu pensei que eu ia derrubar esse evangelista, mas não consegui não. Fui atrás de fulano de tal, tinha. Fui atrás de fulano de tal, tinha também. Lugar fulano de tal, tinha. Pense no historiador. Dos melhores que eu já vi, Lucas. O médico. Quem? Sim. Mas por que foi no ano 27? Justamente por causa da questão do calendário que a gente explicou antes. Vamos lá. Só um momentinho, esse Lucas é o médico, né? Que escreveu Médico. Ele não era apóstolo, não, né? Lá dos 12, não. 12 não, né? É apóstolo no sentido de que foi enviado. Apóstolo vem do grego e significa enviado para longe. Para pregar, né? Não é apóstolo dos 12. Eu não aprendi de Paulo, né? Aí eu não sei ao certo. Se era de Paulo. Não sei. Se for, eu não sei. E se não for, também não sei. Quando eu era católico, o povo dizia que Jesus morreu com 33 anos. Não foi. Não, com 30. Não. De novo, eu expliquei agora há pouco. Essa contagem do calendário que a gente tem não foi Jesus que criou. Foi um homem que criou quase 300 anos depois de Jesus. Ele criou uma contagem a partir da fundação de Roma. Não foi Jesus que criou. Por isso que eu falei. O pessoal estranha. Porque de acordo com a contagem desse homem, eu esqueci, o sobrenome dele é Exíguo. Tem na história. Ele criou essa contagem e nessa contagem dele, Cristo nasceu entre o ano 4 e o ano 3 antes dele mesmo. Que é antes de Cristo, no caso, né? Que não faz sentido. Porque a contagem foi inventada por ele. Não foi Jesus que criou essa contagem. Tá? Vamos lá. No 15º ano do reinado de quem? De Tibério César. Estou falando de batismo, fala de negócio de reinado de Tibério César. É pra gente saber, irmãos. Ó, 15º ano do reinado de Tibério César. O que, que a gente vai atrás? Tibério César. Quando foi que tu começou a reinar? Vamos saber aqui qual é o teu 15º ano.
Para poder entender. É aqui onde dá trabalho. Você não acha no texto claro e diz, vá lá atrás, moço. Quem é Tibério César? Que eu nunca nem ouvi falar. Ah, é o imperador de Roma. E qual é o 15º ano dele? Para me saber o 15º, eu tenho que saber o primeiro, né? É que eu vou saber o aniversário de uma pessoa, quando é que ele completa 50 anos, se eu não sei quando é que ele nasceu. Né? Ele vai descobrir o primeiro ano dele. Vamos focar nele, viu? A história geral diz que Tibério César reinou de 18 de setembro de 14 depois de Cristo até 16 de março de 37. Atenção, acordem. Não estranho não. De acordo com a Wikipédia, lá na internet. Mas quando foi que esse homem começou a reinar? Ano 14. O texto diz o 15º ano. Pergunta, 14 mais 15 dá quanto? 29. Ai, calma, meu filho. Vou ter tempo de raciocinar. Não, estou dizendo que tá errado mesmo. Não foi ligeiro, pensei que era James Clay. 29, 14. Começou em 14, o 15º ano vai dar no ano 29. Ele disse, peraí, mas deu errado, irmão. Você falou que foi ano 27. Tem um probleminha ainda, não? Aparentemente não tem problema. Você falou que é 27, tá dando 29. Diz a Wikipédia. Que não é lá uma fonte lá das melhores. Né? A Wikipédia é tipo assim, o Emerson botou uma coisa, eu contestei, se a Wikipédia concordar comigo, ela bota a minha. Pode nem estar certo. Eu fui pro livro de história mesmo. Aí a gente pega... Volta bem, o início do reinado dele. Sim. 18 de setembro de 14. 14 depois de Cristo. Só que o início dele de fato não foi não, viu? É esse detalhe que eu vou mostrar. É porque assim, a questão, quem vai contestar esse ensino vai dizer pra você o quê? Mas não foi no ano 27. Se ele começou a reinar em 14 e ele foi batizado foi no ano 29. Você tá errado aqui, a história tá dizendo. Aí a pessoa fica assim, não é mesmo. E agora? Ela mais tá errada. Não é como a pessoa fica? E agora? Ixi, irmão. Agora me deixou sem jeito. Não, é só continuar. Eu me atrapalhei, como é que ficou no 29? Se ele começou a reinar no ano 14, o 15º ano do reinado de Tibério César. Lucas 3, aqui é o contexto do batismo de Jesus. Olha quando ele é ungido, né? Se aqui é no 15º ano, o ano do batismo de Jesus, e ele começou a reinar no ano 14, o ano 14 é o ano inicial. O 15º ano vai dar em que ano? É 14 mais 15. Não dá 27, dá 29. De acordo com a Wikipédia. Certo? Deu uma diferença. Aí eu vou recorrer a um livro da Igreja Católica. A gente usa a Bíblia Católica, vamos recorrer aqui ao livro O Jesus Histórico, um Manual. No entanto, Tibério César, diz a Igreja Católica, então é fonte, não foi eu que escrevi, não sou suspeito. Quer dizer, se for Maurício que escreveu, eu digo, não tenho nenhum livro no meu nome, viu? No entanto, Tibério César, antes de ser imperador, antes de mandar em tudo, mesmo assim, ser o chefão máximo, ele já era corregente. Lembra de Belsazar que reinava junto com Nabonido? Lá em Daniel 5? Antes de ser imperador, Tibério César já era corregente desde outubro do ano 12. 2 anos antes. Então, o 15º ano dele, lá de que Tibério César, no 15º ano do reinado de Tibério César, é contado não a partir do momento em que ele reina só. Foi contado por Lucas a partir do momento em que ele começa a reinar como corregente. É do reinado dele, quando ele começou a mandar no povo, vou contar daí. Não, mas não está reinando só, não, mas não está reinando. Ele está mandando, ele não está mudando as coisas, então é rei. Aí vamos lá, 15º ano do reinado de Tibério César. A partir do ano 14, o 15º ano vai dar no ano 29. Não bateu com o espírito de profecia. Ele é mais está errado, eu digo não. O historiador está errado. Se eu creio nos testemunhos, o historiador está errado. Bora pesquisar mais um pouquinho.
Aí a gente vai para o manual da Igreja Católica sobre o Jesus histórico, dados históricos da vida de Jesus, e ela disse que o ano inicial foi o ano 12. Aí eu pergunto, se era para chegar no 15º ano de Tibério César, ele começando a reinar no ano 12. 12 com 15. Deu certinho. Aí você diz assim, irmão, mas é ruim chegar nessa datazinha, né? Mas não vale a pena. Agora como é que o cara vai dizer, não deu certo, não, eu digo, vai lá, até a Igreja Católica diz. Estuda aí um pouquinho pra tu ver. Ele vai na Wikipédia ligeiro, aí diz, ó, irmão, consegui lhe desmascarar, você é um herege. Aí você diz aqui, ó, ele reinou foi a partir do ano 12, né? Pega. Aí, agora tu vai ter que admitir que ele estava certo. Bora, fala aí. Não é bom pra dizer que tá errado? Agora, olha aqui, ó. Tá a evidência histórica, que não é adventista. Esse manual é um manual católico, ó. Tá vendo bem aqui embaixo, aqui, esse nomezinho aqui, ó. Loyola. Edições Loyola. Edições Loyola, é só botar na internet, assim, ó. Católica. Tá aí. Ela é uma inventou, de pô, então vai brigar com a Igreja Católica também. Então ela inventou também. Não, é histórico. Tá confirmado. Ano 27. O ano do batismo de Jesus Cristo é o ano 27. E se aqui não confirmasse, eu não tava nem aí. Porque o Espírito de Profecia confirma e pra mim tá bom. Esse historiador podia ficar doido tentando me convencer. Eu digo, não, moço. Quer te falar? Entre a Bíblia e o historiador, você fica com quem? Eu fico com a Bíblia. Entre o historiador e Ellen White, você fica com quem? Aí eu fico com o historiador. Eu digo, pode ficar. Pode dar, faz sua escolha. Eu vou continuar com a minha. Não achei. Porque o pessoal quer se espantar com pouca coisa. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo. E pouco depois começou seu ministério público. Ele começava a pregar publicamente. Aí antes Jesus não pregava, pregava. Em 12 anos pregou para doutor. O ministério público de sair de casa e dizer, agora eu estava lá com o papai, estava lá cuidando lá da carpintaria, mas agora eu vou. Não, meu filho, vai não, vou. Porque a minha missão é essa. E o ministério público de um homem, de um judeu, geralmente começava aos 30 anos. Por isso que tinha aquela diferençazinha lá dele com João Batista, né, o primo dele. Eles começam o ministério. João Batista começa um pouco antes de Jesus Cristo, porque era quando ele poderia começar o ministério público dele, um pouco antes. Ele começa, vai fazendo o batismo, depois que Jesus Cristo completa a idade para receber o batismo, Cristo vai. Recebe o batismo e começa o ministério dele. Aí, João Batista se sai. Irmão, não entendi, porque Maria e irmã de João Batista estavam no show das Maria? Não de João Batista? Ela só confundiu, Maria e Isabel. Maria, de Jesus, e a mãe de João Batista, ela estava grávida. E aí, como é que eles serviram mais velho? Porque João Batista era. Porque ele chegou a lançar 6 meses. Então vamos lá. Lucas capítulo 1. A mulher de Zacarias, Isabel, ela é engravida. Diz que ela se oculta por 5 meses, né? No 6º mês da gravidez, o anjo aparece para Maria. E diz que ela vai ficar grávida. Naqueles dias, diz o texto, ela vai visitar Isabel na montanha. Quando chega lá, João Batista já dá uma mexidinha. É 6 meses já, né? Eu não sei quanto eu vejo que o menino mexe na barriga. Você já tá mexendo. 6 meses já tá mexendo na barriga. E ela disse... 4 meses já começa a mexer. 4 meses. Vamos lá. Tá lá com 6 meses de grávida. Maria chega e visita ela e ela diz, salve, agraciada do Senhor. Poxa, o que fiz eu para merecer a visita da mãe do meu Senhor? Poxa, por que ela está falando isso aqui? Porque Jesus estava lá, ó. Lá no ventre. Com 6 meses da gravidez de Isabel. Com 6 meses de gravidez de Isabel, grávida de João Batista, Jesus já estava lá no ventre de Maria. Quando ela chega perto de Isabel, prima dela, a mulher vem te contar a notícia. E ela foi fazer o que lá? O pai apareceu um anjo para ela, ela chega e nem conta. O que eu fiz para merecer a visita da mãe do meu Senhor? Já estava lá no ventre dela. 6 meses depois, 6 meses de gestação de Isabel.
Maria fica grávida. Então, João Batista nasce 6 meses antes de Jesus. Logo, João Batista começa o ministério dele quanto tempo antes de Jesus? 6 meses, que é o período que ele é mais velho. Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Só que João Batista começa o ministério dele com 30 anos, que ele completou 6 meses antes. Entendeu? Ele começa a preparar o caminho. Quando ele começou o ministério dele, preparou o caminho, Cristo completou a idade dele, vem para ser batizado. Pronto. Foi instruído no deserto, começou o ministério público, Cristo completou a idade, foi batizado, começou o ministério público dele, João Batista disse: agora eu sou amigo do noivo, tá aí os dois, junte aí, firme o papel. Entendeu? Sim. Aí fui lá, aí falou 30 anos, aí falou todo mundo, tá chamando 27. Tinha 27 anos. Aí tinha 27 anos. É aquela questão do calendário. De novo, o calendário, antes e depois de Cristo, não foi criado por Deus. Não foi Deus que disse assim, fulano tal cria. Foi um homem, eu acho que é Dionísio Exíguo, eu acho. O Exíguo eu tenho certeza. Que criou esse calendário. Então, Cristo nasceu entre o ano 4 e o ano 3. 4, 3. Antes dele mesmo, entre aspas, né? Aí você pega uma diferença do ano 27, pega uma diferença de 3 anos antes de Cristo, joga em cima de 27. Dá quanto tempo? A diferença de 3 anos que tinha antes, 27 com 3, 30. Pronto. Não tem pode correr não, meu. Onde o pessoal tentar botar a brecha, não tem pode correr não. Dá tudo certo. Eu não sabia, não é como explicar, porque às vezes algum nome... É verdade. Deus não erra não. Então, ela falou a data errada que estava na época de Jesus. Porque eu estava errado o calendário. Na contagem lá do povo lá, o pessoal ia dizer o quê? Ano 27 ele não vai dar não, porque ele vai ter 27 anos. Não, mas o calendário não é esse. O calendário da época que era usado lá, na verdade, no período de Jesus, não era esse. Foi 300 anos depois de Jesus que foi criado esse método de contagem. Não foi na época de Jesus. Tá? Então é problema para a gente, porque o calendário que a gente usa é assim, né? Então lá, depois das 62 semanas, mas peraí, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, incluindo as 7 anteriores. Então eu não vou contar só 434 anos, eu vou contar 483. Porque é depois das 7, da reedificação, e depois das 62. Aí vem, depois das 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará. Mas não disse que é no final dela, não. Disse que é depois dela. Não disse que é no final dela. Irmão, mas qual a diferença de no final dela e depois dela? O Emerson, ele pode vir depois de mim, não vir imediatamente. Pode vir eu, depois o irmão de Alcântara, pode vir o Marquinhos e depois vir o Emerson. Ele veio depois de mim, não. Eu vim primeiro, aí de Alcântara, Marquinhos, e veio o Emerson. Ele continuou vindo depois de mim. Mas quem veio imediatamente depois de mim? De Alcântara. Então, não foi no final das 62 semanas, mas foi depois dela. Foi na metade da outra semana. Não foi depois das 62? Foi. Não foi imediatamente no final das 62, mas foi depois delas. Porque o pessoal muitos quer dizer que Cristo morreu no início da semana. Acabou as 62, começou a última semana das 70 semanas de Daniel. Aí diz, ele morreu foi no começo. Não, ele morreu depois das 62 semanas. Tem uma semana ainda. Ele podia morrer 50 anos depois. Ele morreu depois das 62 semanas, não? Morreu, acabou as 62 é depois dela. Aí, a continuação do capítulo vai mostrar quando. Vai mostrar um detalhe. É depois das 62 semanas, mas na metade da semana. Entendeu? Se alguém segurar nesse versículo, você diga, faz aquela coisinha boa. Continue lendo, irmão, em nome de Jesus. Não fique na metade do versículo que lhe agrada, não. Vá, prossiga. Sigamos e prossigamos, né? Avance aí, por favor. Porque o pessoal para na metade que agrada a ele. Tá errado. É no final das 62 semanas, você disse. É na metade da última. É não. Continue lendo o texto, então. Depois dessas 62 semanas, ou seja, na última semana, será morto e ungido o Messias,
que é Cristo, o Senhor, e já não estará. Morto, já não está. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele não está morto? Imediatamente, depois dessas 2 semanas, como é que ele faz essa aliança? Ah, está morto imediatamente. Acabou essas 2 semanas que ele morreu. Não, peraí, tem alguma coisa que ele fez ainda. Porque ele ainda foi fazer aliança com muitos. Vamos lá para o detalhe. Durante 7 anos depois de começar o Salvador, seu ministério, depois de quantos anos? 7 anos depois de começar o ministério, o evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus. Por quê? Porque foi separado 70 semanas das 2.300 tardes e manhãs. 3 anos e meio o próprio Cristo, depois dessas 62 semanas, durante 3 anos e meio, depois dessas 62 semanas. Não contradisse nada. E depois, outros 3 anos e meio, porque 7 dividido por 2 dá 3,5 para cada lado. 3 anos e meio pelo próprio Cristo, ele faz a aliança, e depois 3 anos e meio pelos apóstolos, que fecha lá com a morte de Estevão, que a gente vai ver o texto. A semana, a última semana, porque eram 7 semanas, mais 62 semanas, que dão 7 mais 62? 69. Em semana meio. 7 mais 62? 69. Mas a profecia é de 69 semanas? É de 70. 69 para 1, falta 69 para 70. Cadê a resposta? 69 para 70 falta? Passou as 7 semanas, 49 anos. Passou as 62 semanas, 434 anos. 483 juntos. Peraí, mas falta uma semana ainda. A última semana, chamada última semana de Daniel, por Ellen White. A semana, qual? A última semana, 7 anos, terminou em 34 depois de Cristo. E foi. Vou botar aqui rapidinho. Volte. Desde a ceia da ordem. Quando saiu a ordem para edificar? Vamos lá? Escutei só 2 pessoas falando. Se não lembrar, pode ser que eu lembre. Quando saiu a ordem para edificar e restaurar Jerusalém? 457 antes de Cristo. Saiu lá a ordem. Até o Messias, 69 semanas, que é 7 mais 62, ou em anos, 483 anos. Tem que sair lá de trás, 457. Vamos para o calculador aí, por favor. Abre a calculadora. Cálculo difícil. Conta demais. É a adição, gente, né? Não é nenhuma... O gente escreve não. Já foi? Oi, gente escreve não. Não é a equação de 2º grau, né? Só assim. 457 mais 27. Aí, calma aí. Me responde um pouco. Segura um pouquinho. Deixa aparecer a contradição primeiro. 7 semanas mais 62 semanas. Então, são 69 semanas. Então, são 69 vezes 7. Alguém calcula para mim. 69 vezes 7. Por gentileza. Deu quanto, Marquinhos? 483, né? 483 anos. Espera aí, então. Quando é que sai o decreto? 457 a.C. Então pega essa decrescente e pega ali, né? Do ano 1 ao 457. E não vai ser do ano 1 ao 27, porque o 1 se repete. Então vamos lá. 457 mais... Agora eu pego depois de Cristo. Mais 27. Dá quanto? Oi. Pronto, agora nós pegamos. Não pegamos lá no negócio lá do Jesus histórico, mas agora nós pegamos. O problema é, quando foi que saiu o decreto? Quando é que ele entra em execução? A lei pode ser assinada, botada na gaveta e não valer. O Lula pode assinar uma lei lá com o presidente e dizer, assinei e botei na gaveta. Pronto, vai beneficiar todo mundo. Não. Não foi posto em execução. É assinado a ordem e é posta em execução no
outono. Então é contado, pode ver que a contagem geralmente é feita assim, ó. 457, 456, sabe por quê que é contado assim? Porque começou no final do ano. A execução do decreto acontece no final. Se eu contar 457 mais 27, não dá 483, como diz Ellen White, como diz os pioneiros. Dá um ano a mais. Por quê? Mas é porque estão contando como que fosse lá do comecinho do ano. Aí dá realmente um ano a mais. Mas é do finalzinho do ano. Basicamente é 457, 456. Porque o decreto vai completar um ano, é de 457 para 456. Então, o último ano, lá para dar o início do batismo de Jesus, é do ano 26 para o 27. É do outono de 26 para o outono de 27. Então, o último ano pega mais qual ano? 26 ou 27? Pega o final de 26, outono. Outubro, vamos pegar o nosso calendário. Outubro, novembro, dezembro. Final do ano. Vai pegar a maior parte para completar 12 meses de um ano, do ano 27. Outubro, novembro, dezembro. 3 meses. Vai faltar 9 meses ainda para poder completar um ano. É a maior parte de 27 que pega. É por isso que o Espírito de Profecia conta o ano 27. Por que vai contar o 26? Só pega 3 meses. Entendeu? O pessoal diz, a contagem não bate porque dá um ano a mais. Não é porque dá um ano a mais. A questão é que o decreto é posto em execução, não é no começo. É no final do ano. De detalhe, a maioria dos historiadores não contava reinado a partir do final do ano. Quando é que o Lula começou a governar? Não foi em janeiro? Dia 1º. O cara começa a reinar do nada aí. Tem lugar que o cara começa a reinar diferente, né? O Milei começou a governar na Argentina foi um pouco antes, né? É interessante, né? Que ele ganha a eleição no ano anterior inteiro. No começo do ano. Aí você contou o ano todinho. Ele governou 2023, aí 2024. Mas ali não. Começou já lá pro final do ano. É isso não. Vamos ter que contar aqui esse finalzinho e a maior parte do outro. Para poder dar um ano completo. Lá no final vai dar assim. 27. Aí você conta. 456. Porque quando o decreto completa um ano, ele começa o ano em 457. Mas ele completa na maior parte 456. Aí você bota assim, 456 mais 27. Tá certo, era só a diferença de um ano mesmo. 483. Porque no final, entenda isso, não é inventa desculpa não. Não precisa inventar não, tá escrito. Tô nem com o historiador. Tá escrito assim. E você entende a resposta aí. É no final do ano que sai o decreto. Então, grande parte daquele ano já passou. Eu tenho que contar mais é o outro. Digamos que um irmão aqui começou a trabalhar no serviço em novembro. Em novembro de 2023. Aí para tu começar a trabalhar quando? Sim, comecei assim, no final do ano de 2023. Ele vai contar mais o ano de 2024, né? Não? Se ele começou no final de 2023. Eu fiquei basicamente lá. Ele ficou final de 2023, 24, 25, 26. Ele vai contar quantos anos? 4 anos? Ele vai contar 3. Porque ele ficou 24, 25, 26. E 2 meses de 23. Eles não. Eu fiquei basicamente 3 anos. Porque começou no final. Entenderam? E os historiadores, de novo, geralmente não contavam o reinado quando ele começava no final do ano. Eles esperavam o outro ano chegar para poder começar a contar o reinado. Tudo isso aí é história. Tudo isso aí é só em pesquisa. E nos escritos dos pioneiros, tá? Eu tô suando. Dúvidas? Qualquer coisa nós para aqui, eu repito. Eu sei que tu ficou um bocado de dúvida aí, eu tenho certeza. Muito. O problema é esse. As profecias de tempo exigem cálculo, pesquisa e repetição. Se eu parar de estudar isso aqui, daqui um ano vocês me perguntar, não sei mais. Ah, o irmão sabe, tu sabe não. Se eu parar de estudar hoje, daqui um ano você me perguntar, tem um monte de coisa que eu falei aqui que eu digo, não sei nem como é que chega nisso aí. É porque é repetição. Você aprendeu um detalhe hoje, você vai repetindo, você aprende outro amanhã. Você repete de novo, aprende outro depois de amanhã. Aí vai somando. Não se preocupe não, que não dá pra entender tudo de uma vez não. Mas também não é desanimando não, tá?
É porque, assim, saber, com todo respeito, eu sei. Eu quero ver se eu consigo falar da maneira mais simples para os irmãos saberem também, entendeu? Quer saber, eu sei. Agora o negócio que eu quero é que os irmãos tenham mais facilidade para pegar, né? Fique mais simples. Aí é o que não é tão fácil, né? Porque é cálculo, é dado histórico. Não é só dizer, porque você não pode sair dizendo, o irmão Maurício disse. Ele está escrito, está aprovado na história. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. É na metade da semana, de acordo, por exemplo, com Colossenses 2, 16, 17, que Cristo faz cessar a lei cerimonial. É na metade dessa semana mesmo. Ele começa a semana no ano 27 se batizando, começando o ministério público. Amém? Ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares na metade da semana, que é depois dessas 62 semanas. Tá? Dúvidas? Um bocado. Sabe falar tudo? Vamos lá. Nós estamos falando da última semana já. Já passou das 69 semanas. Já passou dos 483 anos. Já passamos do evento do batismo. A última semana das 70 semanas. Que vai dar... A última semana é um período de 7 anos. Porque uma semana é 7 dias proféticos aí, no caso, que vai dar 7 anos literais. Então, é uma semana de anos. Na metade dos 7 anos, da última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como? Fazendo o verdadeiro sacrifício. Irmão, mas é assim, só acabou com o sacrifício e a oferta de manjares. Eu digo, então a circuncisão continua. Porque não é sacrifício nem oferta de manjares. O pessoal está cortando aí? Então, eu fico lembrando, o pessoal arruma um texto e inventa desculpa. Não deu? Arruma outro texto e inventa outra desculpa. Eu digo, não, moço, então continue também com a circuncisão. Que foi só sacrifício e oferta de manjar que acabou, né? O texto. Ele pega Colossenses que ele acaba com o resto. Pronto. Na primavera de 31, ele batiza no outono de 27, 3 anos e meio. Na primavera de 31, 27 com 4 é que vai dar 31. Só que dependendo do mês, igual as festas lá, né? Que o irmão explicou à noite. Ano 31. Porque um foi no outono, 3 anos e meio depois não vai dar no outono de novo, vai dar na primavera. Não vai dar 4 anos inteiros. Vai dar 3 anos e meio. É 6 meses antes. Ele morre. Que dia que ele morreu? No dia da Páscoa. Exatamente. 14 de abril do ano 31. Na sexta-feira. Isso. Ele foi terça. Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Bem simples. Como é que ele acaba com o sacrifício e a oferta de manjares? Quando ele morreu. Apontava para ele morreu. Para que precisava ficar matando? Se apontava para ele já morreu. Qual a necessidade? Eu estou representando o Emerson. O Emerson chegou, para que eu vou ficar representando ele ainda? Não, eu estou aqui, não, fica um pouquinho. Não, mas tu está me representando. Eu disse, mas calma, deixa eu falar mais um pouco. Não, se ele chegou, eu digo não. Tá só esperando chegar. Né? Eu saio de cena. A pessoa quer botar os dois. Jesus e a sombra. Chegar ao tempo de cessar o sacrifício terrestre e a oblação. Ó. Ilustraçãozinha interessante. Não foi eu que fiz. Achei na internet. Hein? O períodozinho aí, ó. 70 semanas. Qualquer coisa depois eu mando no grupo também. Basta me lembrar que eu mando a foto bem nítida, viu? Mas quiser tirar, pode tirar também. Deixa eu passar pra cá. Chegar aqui mais perto. Vamos já? Fechar. Ó. 70 semanas. Que é igual? 490 anos. Qual é o ponto de partida? 457. 457. Antes de Cristo no outono. Aí 483 anos depois, no ano 27 DC, depois de Cristo, no outono, Jesus Cristo é batizado. Essa roupa de João Batista aqui tá errada, viu? Mas ele foi batizado. Na metade da semana, é uma última semana, são 7 dias proféticos, 7 anos. Então, 7 dividido por 2, conta difícil? 3,5. Na metade da semana, na primavera, por que não é no outono?
Porque se fosse no outono era um ano cheio, né? De outono a outono é um ano. Na primavera, então, opa, aí vai ter alguma metade no meio do caminho. 3 anos e meio. Vai dar 28 outono, 1. 29 outono, 2. 30 outono, 3. 31 outono, ia dar 4. Mas fica 6 meses antes da primavera. 3 anos e meio. Certinho. Deus é maravilhoso, né? Aí no ano 34, completa a última semana. 27 mais 7. 34, né? 7 mais 7. 7 mais 7, 14. 27 com 7, vai lá para o próximo logaritmo. 34. Sim, mas a profecia é 70 semanas ou é 2.300 tardes manhãs? 2.300 tardes manhãs. Moço, mas é essa enrolação todinha para falar isso? É porque o anjo está explicando assim. Não foi o que inventei, não. O anjo, para explicar as 2.300 tardes manhãs, primeiro vai explicar 70 semanas. Pergunta do anjo que falava com o outro. Ele disse, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? Visão em que o santuário e o exército são pisados. Aí, ele me disse, Daniel diz assim, um perguntou para o outro, e o outro, em vez de falar para um, falou foi para mim. Me disse, ele perguntou até quando? Até 2.300 tardes manhãs. Então eu sei até quando, mas não sei desde quando. Aí em Daniel 9:24, quando ele começa a explicar as 70 semanas, ele vai fazer o quê? 25, na verdade. Ele vai dizer o evento que começa. Porque ele queria saber o fim, agora ele vai dizer o começo. Vai dizer, a partir daqui, tu conta 2.300 anos. Começou as 70 semanas, também começa as 2.300 tardes manhãs. O início das 2.300 tardes manhãs, os primeiros 490 anos, dos 2.300 anos, são para os judeus. Então, depois que eu passei 490 anos, calculadora de novo. Vai calculadora. Calculadora não, celular. Ninguém tem calculadora aqui. No celular. Rapaz, é incrível como se cumpre maravilhosamente bem. Vamos lá. 2.300. Foi? Menos. Chuta aí, menos quanto? 490. Isso, muito bem. Tá quanto? 1810. 1810. Cadê o quadro? Cadê essa parede branquinha? Tinha 2.300. Já passou 490. Fica faltando quantos anos? 1810. Mantém na cabeça aí. 1820, certo? 1810. É porque eu vou lá para outra parte para você entender. 1810 ficam faltando. Mas a partir de quando que fica faltando? Do ano? Porque aqui que completa os 490 anos. Não confunde com aqui. Aqui, ó. A partir daqui, conta-se os 1.810 anos que faltam. Aí, matemática de novo. Pega aqui. Ano 34. Botei 34. Falta quantos anos? Botei 1.810 a quanto? Perfeito, foi não? E tá escrito. Não foi nem o que inventei. Ó. Passou. Não entendeu, irmã? Vamos lá. Vou voltar aqui de novo. Não, essa parte aí entendi. Segure. Alguém não entendeu essa parte aqui? Essa outra aqui? Essa minha aqui... Irmã, essa minha aqui tá dizendo que é 110 semanas. Até a primeira semana, 7 semanas, né? Essa aí é lá de trás. Olha só. Dos 2.300 anos, 490 anos iniciais é para os judeus. O anjo perguntou, uma pergunta retórica, argumentativa, até quando? Ele disse até 2.300 tardes manhãs. Desde quando eu não sei. Daniel ficou, eu não estou entendendo esse negócio. Aí o anjo vem explicar para ele a partir de quando para chegar nos 2.300 anos. Qual é o evento que começa? Aí ele diz lá, a partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí 457. De 457 até o ano 34 se passam os 490 anos. Então agora eu preciso saber daqui
de 490 para chegar no final dos 2.300, falta quanto? De 2.300 já passou 490 anos. Falta quanto? 1810. Fica voltando 1.810. Em que ano? No ano 34, está faltando 1.810 anos para completar 2.300 anos. Entendeu? No ano 34, está faltando 1.810 para completar os 2.300 anos. Porque já passou 490. Entendido? Já que eu repeti, não repito. Está faltando quantos anos? 1810. A partir de quando? Aqui, ó. 34, que já passou 490. Aqui, ó. Coloca bem novo aí para mim, mais. 490. Mais 1.810. 2.300. Não é 2.300 anos? Então, mas já passou 490. Tá faltando 1.810. Do 2.300 anos. A partir de quando tá faltando só 1.810? A partir de que ano? Do ano 34. Então eu cheguei no ano 34. Daqui eu não preciso contar 2.300. Eu só preciso contar 1.810. Aí a matemática é tipo assim, só mais. É só adição. Se eu estou no ano 34, daqui 1.810 anos vai dar em que ano? 34 mais 1.810. Quanto é 3? 1844. 1.844. Ó, 3 mais 1, 4. 1.800 3 mais 1, 4. 4 lá no final. 1.844. Certinho. Ou seja, resumindo, é muito calmo, a gente acaba esquecendo o propósito. Deus marcou a data de quando eu começar o juízo no céu. Ele disse, o chifre pequeno pode fazer a bagunça dele, mas eu vou vir em juízo. Em Daniel 7 ele não fala a data, mas em Daniel 8 ele diz, é até 2.300 tardes e manhãs. Em Daniel 9 ele vai explicar quando é que começa e quando é que termina. Ele diz, ó, nesse período aqui, eu estou em juízo lá no céu. Purificação do santuário, que a gente viu que é juízo, né? Levítico 23:30. Quem não se afligir nesse dia, quem fizer algum trabalho, eu mato. Você vai matar, é juízo, né? A sentença. Entendeu? Então, qual é a preocupação do Senhor em Daniel 7 e Daniel 8? Apresentar uma sucessão de eventos para mostrar toda a transgressão cometida, a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, vai ter fim. E quando ela tiver fim, ela não vai ficar impune. Não é que ele roubou e vai ficar sem pagar, não. Saiu, não. Parou de roubar, não. Parou de roubar, parou de matar e destruir, mas vai ser preso ainda. Vai pagar a pena ainda. O Senhor não ficaria contente em deixar o chifre pequeno? Não. Ele parando de matar, tá bom. Não, não é assim não. E tudo que ele fez de ruim, não vai pagar por isso, não? Vai só parar e não vai pagar? Vai pagar. O que o Senhor está demonstrando, irmãos? Cuidado com a igreja. Tá ruim o negócio? Vão perseguir vocês? Vão. Alguns vão morrer por causa de Cristo? Vão. Mas não vou deixar os que vão matar vocês impunes, não. Os que vão perseguir vocês vão pagar. Só tenha calma. A vingança pertence ao Senhor, né? Pertence a Ele. Lá atrás foi 1.260 anos. Nós vamos esperar 1.260 anos aí. A gente poderia até ficar um pouco agoniado, né? Mas não, tem mais 1.000 anos para frente. A obra do juízo começou em 1944. Ele vai estar mentindo. A gente acabou de fazer os cálculos. A história confirma. O Espírito de Profecia confirma. Mas mesmo que não tivesse o Espírito de Profecia, dá para comprovar na história. Bíblia e história geral. Só bate a sua mão, pesquisa, bate a cabeça. Faça como som. Parece que tudo ficou mais rápido que eu passo o vídeo, né? É porque... Eu tava direto no cabelo dele, mano. Não é porque eu já peguei depois que ele errou, né? Depois que o Moninelli falou um negócio errado, ele disse, eu errei assim, ó. Eu digo, eu não faço desse jeito mais. Eu vou tentar do outro. Quando me chegou a essa data, ou a 43, nem ele falou assim. Não tinha, não. É por isso que eu digo, irmão, dá muito trabalho, eu digo. Dá trabalho, dá.
Tem Bíblia, Espírito e Profecia, livro de pioneiro e história geral. Dá trabalho. Mas pode trabalhar pra ele lá. De noite, que ele trabalhava de dia, pagava dinheiro do pai dele para comprar livro para estudar de noite. Trabalhava de dia para estudar de noite. Gastando dinheiro dele comprando livro. Aí o livro que eu compro já tá a resposta todinha. Aí a palma vai ser inteligente. Não, porque tá no livro tudo. Tá tudo mastigado. Tá tudo lá no livro. Maurício. Oi? E aí, você tá falando que é o começo do juiz aí? Sim. No fim. Aí eu fiz só pra Jesus sair, aí tem data. Pelo menos até hoje eu não sei a data. Isso que podia mostrar lá tudo, né, mano? Agora precisa aí, pra mostrar pra nós. Já foi difícil para Guilherme chegar lá em 1843. Já foi difícil para Guilherme chegar a essa data, levando em conta que ele não tinha as informações que nós temos hoje, né? Para chegar a 1843. E para o outro rapaz lá para chegar em 22 de outubro? Pois é, agora aqui lá também. Irmão Maurício. Mas Maurício, me responde essa aí. Maurício. Vamos orar. Detalhe. Ele até fez tudo certinho. Ele só errou o exemplo. No evento, o cálculo ele acertou. Ele acertou tudo. No geral, e um detalhe. Quando chega no cálculo, o porquê que é 22 de outubro de 1844? Porque 22 de outubro de 1844 era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Como é que você sabe, irmão? Eu não sei. Provar na matemática. Eu sei que está escrito. O cálculo. Porque o cálculo, esse aí é difícil. É um negócio de lunação, animbolismo. É nome estranho. Por isso, eu fiz a mesma cara quando eu vi o papel. Mas em suma é isso. Por que é a purificação do santuário? O santuário será purificado, né? Daniel 8,14. E o santuário era purificado no terrestre no 10º dia do 7º mês. Chegaram no ano 1644 por causa da profecia das 2.300 tardes e manhãs e da profecia das 70 semanas. Chegaram no ano. Como é que o irmão lá... Foi Snow, foi, irmão? Foi Samuel Snow, foi? Eu acho que foi. Depois eu vou pesquisar. Samuel Snow, ele disse, olha, porque eles esperaram na primavera. Eles erraram em 1643, depois esperaram na primavera e eles... Rapaz, a purificação do santuário lá no terrestre não era na primavera, não. Era no outono. E quando é isso aí? Rapaz, é no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. É chamado o movimento do 7º mês. Acho que tem um grande conflito falando. O movimento do 7º mês, que era o mês de outubro. Aí por isso que ele chega, ele vai fazer o cálculo, que eu não sei fazer. Quem souber, quiser me ensinar, me ensine. Eu não sei fazer o cálculo. Aí ele vai lá e diz, ó, nesse ano de 1644, o 10º dia do 7º mês do calendário judaico cai em 22 de outubro de 1844, para quem estava lá em Boston, por causa do fuso horário. Porque tem que dar dia 23. Fuso horário mesmo. Quem está em Boston está esperando no dia 22 de outubro de 1844. Agora quem está no fuso horário lá no Japão, né, no dia e noite. Que é o contrário. Pegar assim um judeu e rapaz, me fala aí, ligasse no judeu, quando é que tá dando o 10º dia do 7º mês? Não é hoje, né? Então. Nem tem um detalhe. Porque tem o judeu tradicional e tem o judeu caraíta. Porque ele faz o cálculo pelo dia, o outro faz o cálculo pela lua nova. Que o calendário judaico não é por dia, é pela lua nova. Deu lua nova, começo do mês. Lembra lá da celebração da lua nova que tinha? Era começo do mês. Deu lua nova, começo do mês. Deu outra lua nova, começo do mês. Durava quanto tempo geralmente? 30 dias. 30 dias. Mas era pela lua nova que fazia. O cálculo exato. Eles dizem a cega, dia do 7º mês. Faz o Yom Kippur. Até que no Brasil, aquele... Não vou falar o nome dele, não vai empreender também, não. Que é Moraes. O Davi Alcolumbre é judeu. Entre aspas, né? Mesmo jeito de Deus está aí. Lá no São Félix tem um judeu. Ele é judeu e quando dá no 7º mês, né, do calendário judaico aqui no Brasil, tá lá ele. E o senador Davi Alcolumbre está no Yom Kippur, o dia do perdão. O pessoal faz. Não tem mais todo aquele ritualismo completo porque o tempo está destruído.
na época ele conseguisse encontrar um judeu, seria mais fácil de encontrar o judeu. Seria mais fácil. Porque era mais uniforme, né? Ao entendimento, né? Vamos encerrar aqui, irmãos. Ficou entendido? Só um detalhe que eu não vi aí, não sei se tem proposta que não falou. Ou se falou, eu não sei. Eu não sei. Pode ser que eu não sei também. Vamos entender que o ano 457, vamos, assim, um relato histórico. O relato histórico para entender que o ano 457 foi o ano do decreto. É porque é o 7º ano do reinado de Artaxerxes. Vou explicar aqui rápido. Dá no 7º ano do reinado de Artaxerxes, quando sai o decreto, a execução cai no outono de 457. Aí eu tenho que descobrir quando é que Artaxerxes começa a reinar. Ele vai começar a reinar a partir da morte do pai dele, que é Xerxes. Que ele vai morrer ali lá pro finalzinho do ano, lá de 464, se não me falha a memória. Lá no finalzinho, mês de outubro também. Quando Xerxes morre, quem sobe ao trono? Artaxerxes. Não, o esposo de Esther é Artaxerxes. Xerxes, é o nome de Xerxes de todo lugar. Aí ele começa a reinar, Artaxerxes começa a reinar quando o pai dele morre. Só que o pai dele morre no final do ano. Aquela mesma questãozinha do outono. O pai dele morre no final do ano, em outubro. Quando ele morre, Artaxerxes sobe ao trono. Só que os historiadores não começam a contar o reinado dele de outubro. Não começam a contar no final do ano. Começam a contar a parte do outro. Aí 463, e aqui você tá lembrando. 7º ano. Primeiro ano, 463. Vamos lá? Segundo, 462. 461. 460. 459. 458. 457. 7. História geral. Tem o espírito de profecia que dá a data batida. Quem quer o espírito de profecia, faz assim. Só que a história também confirma. Por causa da data da morte do pai de Artaxerxes. Você calculando quando ele morre, você calcula quando é calculando quando o Xerxes morre, você calcula quando Artaxerxes começa a reinar. É no final do ano, então o historiador começa a contar a partir do outro ano, porque vai pegar o ano completo. Aí a partir desse ano você conta. Descendo, né? 463, 62, 61, 60, 59, 58, 57. 7 anos. É no 7º ano do reinado de Artaxerxes, no outono. Os historiadores até hoje discutem isso. Eu também fui atrás desse negócio, só que até agora eu não achei. Alguns supõem, aí o negócio de suposição não é muito seguro. Alguns supõem que aquele que expediu o 3º decreto seja o filho de Esther. Por influência da mãe, mulher judia, do tio, primo, não sei direito que negócio, mais do que eu. Era tio, né? Tem aquela questão ali, aí ele, devido à influência, é filho do Xerxes, mas tem autoridade real e a mãe dele é judia, ele disse, agora vou ajudar meu povo, né? Porque eu também, ele era metade judeu no caso. Libera o povo. É uma suposição. Aí não me peça a prova não, que eu não tenho. As outras coisas que eu falei eu tenho, mas para isso aí só suposição. Viu? Amém? Amém. Eita, eu tô agora sim. Então é isso, irmãos. Para fechar, qual a grande importância disso? É demonstrar que apesar de toda a impiedade que há reinando no mundo, Deus está de olho. E toda impiedade vai ser julgada. E o Senhor prometeu executar juízo contra toda má obra. Começou a julgar o chifre pequeno. Ele falou dos animais, ele falou dos reinos. Ele falou do chifre pequeno, da obra do chifre pequeno, e falou do juízo que ele ia fazer. E depois o que é que vem na sequência? Instalação do reino de Deus. Não tá tudo se cumprindo, não? Não sei, irmão. Cabe. Depois que quiser o estudo, a gente passa no celular. Depois eu boto no grupo Abrir Missão. Me lembre que estão as evidências. Tem as provas históricas de como Deus está conduzindo tudo. E ele falou antes de acontecer. João 14, 29.
Isto vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Se nós não acreditamos com tanta evidência do que aconteceu, Deus vai fazer o quê? Não, ele não quer acreditar, não acredita, pronto. Deus não vai ficar embalando nós, não. Ó, meu filho, vai, dorme. Vamos esperar que o reino de Cristo logo venha. Aí, no caso, esses estudos é para nós aprender e saber que quando vier esse dia aí, né? A gente já está entendendo. É para a gente entender que nós estamos em juízo. Nós temos que estar afligindo nossas almas, pedindo perdão ao Senhor, nos consagrando, fazendo a vontade dele. Porque quando encerrar o juízo, Daniel 7, Daniel 8, de modo mais claro, Daniel 9, para entender Daniel 8, quando encerrasse o juízo, o reino de Deus é estabelecido. E aí, quem não foi aprovado no juízo é morto. Então, no caso, o nosso é hoje, né? É agora, nesse instante. Daqui a pouco, o infarto, ele diz assim, eu vou te dar um infarto. É do nada. O planeta era tão bonzinho, ver ele agora passando aqui na minha rua. Aí a pessoa fica, não, amanhã, quando o decreto sair. Não, se prepara não. E aprender e saber também que a gente entendeu. Não é só para comigo, não, é para fazer também. A mensagem do Evangelho é para nós descobrirmos ela, aprendermos ela e transmitir para os outros. Tem um reformador que diz que a pregação do Evangelho é um mendigo para outro onde achar o pão. E aí um dizendo assim, rapaz, eu estava morrendo de fome. Eu não sou ninguém, tô largado aí no meio do mundo. Mas eu achei alguém que me deu o pão. Rapaz, vem comigo que eu vou te mostrar onde é que é. Pregação é isso, é um mendigo contando pro outro onde é que acha o pão. Se você se ofender e chamar de mendigo, eu também sou. Também estou precisando do pão. Tá? Nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Depois eu peço que os irmãos continuem um pouquinho sentados. Tá bom? Vamos só encerrar primeiro essa parte. Vamos orar em gratidão ao Senhor. E pedir que Ele fixe na nossa mente, né? Em suas palavras. Jesus bendito, nosso Deus e Salvador, nosso advogado, nosso juiz, Amém. Nosso soberano, nosso mestre. Glórias e louvores ao teu nome, Senhor. Amém. Pois tu és bom, tu és sábio, tu és onisciente, tu és o sabedor de todas as coisas e nos tem revelado grandes mistérios de tua palavra, Senhor. Amém. Vemos que este tema não é de tão fácil compreensão, mas sabemos que teu Espírito pode nos ensinar do modo mais perfeito. Amém. Tem misericórdia de nós, nos ajuda para que haja uma reforma em nossa vida, para que possamos, Jesus, ter mais facilidade de apreender as tuas santas e benditas palavras. Amém. Nos alimenta com o pão do céu, Senhor. Nos alimenta com teu Espírito, com tua palavra. Nós oramos, Jesus, agradecidos em teu santo e bendito nome. Amém. Amém, Jesus.